Até que enfim, uma grande notícia. Milei, Elon Musk e Tarcísio vão estar lá na Paulista. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Se não bastasse, nessa grandiosa notícia que eu acabei de falar para vocês, Lula enviou 120 toneladas de leite em pó, ainda quer enviar arroz, milho e soja para Cuba, enquanto 33 milhões de brasileiros não tem nada para comer. Nem abóbora, dirá picanha. Vem comigo para vocês saberem de tudo que está acontecendo lá na Praça dos Três Poderes, tá? E veio lá do Tarcísio. Agora Tarcísio confirma a ida. A manifestação pró-Bolsonaro em São Paulo. E tem mais. Vocês precisam saber qual foi a decisão que o STF tomou lá na Praça dos Três Poderes. E tem mais. Por essa, Ivete Sangalo não esperava. O tal do superpoderes para amassar o apocalipse falhou completamente. E quais foram as decisões da Ivete Sangalo? Viu? Vocês não vão acreditar. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou estar ao lado do Bolsonaro, como sempre estive, disse o governador de São Paulo, à CNN. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, confirmou à CNN que vai participar da manifestação em apoio a Jair Bolsonaro, convocada pelo próprio ex-presidente para a Avenida Paulista, na capital. Então, o Tarcísio vai na manifestação no dia 25 e também está tendo aí, né, uns comentários que talvez o Milei lá da Argentina vai também, viu, na manifestação do dia 25. Então a petezaiada e os comunas estão desesperados, porque aí nós vamos ter duas frentes. Nós vamos ter a frente da ala esmagadora brasileira, que é os patriotas, que querem ordem e progresso, quer que a Constituição não seja mais vilipendiada como está sendo lá na Praça dos Três Poderes, por aqueles que dizem ser os guardiões da Constituição, não é mesmo? Acha que o povo não vê, não ouve, né? E também nós vamos ter a outra ala do povo argentino, conservador, que também vai estar lá também, né? Apoiando o Milei, apoiando o presidente Bolsonaro. Porque aonde o presidente Bolsonaro passa, não importa que país, se é francês, se é americano, se é inglês, se é italiano, se é português, se é argentino, não importa. Eles ovaciona Bolsonaro, falta quais carregar Bolsonaro nos braços. O presidente Bolsonaro não é só mito no Brasil, não. O presidente Bolsonaro é exemplo para outras nações. Se hoje a Argentina saiu do buraco, porque a Argentina pegou o exemplo do presidente Bolsonaro e elegeu o segundo mito, que é o Milei. Só para vocês terem ideia, a inflação da Argentina foi reduzida para 20%, gente. No final do ano passado, antes do Milei entrar, estava acima de 100% e agora está 20%. Os empresários que têm dinheiro, milhões e milhões e bilhões, que estão investindo na Argentina, nunca ganharam tanto dinheiro como agora na Argentina. A Bolsa de Valores disparou. As empresas começaram a produzir assim, ó, como nunca produziram. A petezaiada e os comunas saíram de lá. Agora o que está reinando é prosperidade com abundância. Vocês deram para entender? Enquanto isso, Lula está enviando, né, arroz, milho e soja para Cuba. E a maioria da população brasileira de bem passando fome, né? Aqueles que fizeram L. Ele disse que o povo ia comer picanha, nem abóbora tem. Vocês acham certo que um presidente como esse, em vez de ajudar primeiro a população brasileira de bem, vai ajudar os cubanos? E não é só os cubanos que têm culpa disso, não. É aquela ditadura cubanista. Agora eles aplicam aquela ditadura naquele país, deixam o povo comendo pão que o diabo amassou, aí depois o Brasil tem que tirar da boca para dar para aqueles, né, ditadores. Isso é certo? Isso é certo? Ainda bem que ele foi afastado do cargo. Apontado como infiltrado do PCC na PGR, analista desiste de ação. Ele abriu uma mão da ação que movia contra a instituição para retomar o cargo. É, gente, mostra claramente que o Brasil não é para amadores, viu? Afastado do cargo na Procuradoria-Geral da República, PGR, por suspeita de ligação com o primeiro comando da capital PCC, o analista processual Wagner Vinícius de Oliveira Miranda desistiu de um processo que movia contra a instituição para retomar o cargo. Se ele desistiu, alguém poderia me dizer por que ele desistiu? Quem não deve, não teme, gente. Agora uma pergunta que não quer se calar. Se eu fosse acusado de alguma coisa e eu fosse inocente, vocês acham que eu ia ficar calado? Vocês acham que eu ia desistir de querer o meu cargo de volta? Vocês acham que eu não ia processar essa entidade, a PGR, por calúnia e difamação? Agora vocês estão entendendo o que o Brasil está virando? O que as instituições... Meu Deus, sem palavras mesmo, viu? Mostra claramente que o Brasil não é para amadores.
Urgente, PGR dá aval para quebra de sigilos de Janones na denúncia da rachadinha. Até que enfim, uma grande notícia, né? Já era tarde, já passou da hora. Caso agora volta para o relator do inquérito, o ministro Luiz Fux, que decidirá se defere ou não o pedido da Polícia Federal. Nesta quarta-feira, 14, o Procurador-Geral da República, PGR, concordou com o pedido da Polícia Federal para a quebra dos sigilos bancários e fiscal do deputado federal André Janones. No contexto das investigações das rachadinhas, o parlamentar é investigado no Supremo Tribunal Federal, sob suspeita de solicitar assessores uma parte de seus salários para cobrir despesas do gabinete. E várias outras coisas aí, né, que Janones cometeu. Uma delas é fake news, né, em 2022, contra Bolsonaro, até criou um livro aí, e nesse livro ele disse, né, que inventou um monte de fake news contra o presidente Bolsonaro. Então, olha, esse cara aqui tinha que ser enquadrado ao rigor da lei, mas no final das contas não é isso que a gente fica sabendo não, né, o resultado não é esse, porque nós sabemos muito bem que o Ministério Público, a PGR, a Polícia Federal, né, antigamente trabalhava como nunca, era elogiada pelo belíssimo trabalho que fazia hoje aí, né, só fica investigando a ala conservadora, que quer ter ordem e progresso, ainda até defende os direitos, né, das forças auxiliares, emite essas provas, envia essas provas, tudo para o STF. Aí, né, nas decisões dos ministros do STF, o que acontece? Acontece o que aconteceu com a Lava Jato, né? Baniu a prisão em segunda instância, essas pessoas que foram presas por desvios de verba, cleptocracia, bandidolatria, voltaram à cena do crime e hoje eles estão soltos. Aí, ó, né? Enviando mais de 120 toneladas de leite em pó, vai enviar arroz, milho e soja para Cuba, tá? Então mostra claramente que o Brasil não é para amadores, mas quem sabe, talvez através da decisão do Fux, esse Janones poderá ver o mandato dele ser cassado e ver o sol nascer quadrado. Isso é o mínimo, mínimo para Janones, viu? É os superpoderes da Ivete Sangalo, de macetar, o apocalipse falhou. E o tiro saiu pela culatra. Vai pedir aposentadoria. Depois de negar o apocalipse, Ivete Sangalo planeja aposentadoria. Meu Deus do céu. Ué, não aguentou nem um final de semana, nem o primeiro round do Apocalipse, meu irmão, já pediu arrego, meu Deus. Depois de enfrentar uma série de problemas em seu bloco no Carnaval Baiano, cantora diz que avalia não voltar mais para a folia soteropolitano. Tá aqui a matéria, vou trazer um resumo para vocês. A Ivete Sangalo, ela está muito revoltada porque ela nunca viu na vida dela uma coisa acontecer em um final de semana só, como aconteceu na vida dela. Se for somar, né, desde quando ela começou a cantar nos trilhos elétricos no carnaval, nunca tinha acontecido isso com a Ivete Sangalo. Tanta bomba, tanto problema depois que ela disse que iria macetar o apocalipse. O que aconteceu? Até então, no dia que ela bateu de frente com a Baby, falou que ela ia macetar o apocalipse, estava tudo bem, eles continuaram o trilho elétrico. Aí no outro dia, o Carlinhos, sabe aquele Carlinhos? Apareceu nas redes sociais, no Facebook, com aquela cara de choro, desesperado. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Olha o céu, olha essa chuvarada, chuva que não para mais, tá parecendo um dilúvio. Depois que a Ivete Sangalo disse que ia macetar o apocalipse. E dava para perceber no olhar do Carlinhos que ele estava tremendo as bases, meu irmão. Ele estava até gaguejando, ele estava assim, tendo dificuldade de conversar, porque a chuva estava pesada em Salvador, estava pesada. Mas aí aquele era só o princípio das dores, viu? As dores mesmo estavam ali, a nuvem negra ali estava ali em cima ali do trilho elétrico da Ivete Sangalo. O pior estava por acontecer. Quando pensa que não, meu irmão, estoura um cano lá no trilho elétrico da Ivete Sangalo. E aí, infelizmente, 2 pessoas, né, se feriram. Meus pesos para essas 2 pessoas, porque nós não desejamos mal para ninguém. Mas para a fala da Ivete Sangalo, né, aí foi longe, né? E aí a Ivete Sangalo perdeu o controle, gente. Eu assisti o vídeo, do começo ao fim, ela perdeu o controle e ela tentava se segurar, tentava controlar, né, a situação, mas aí chegou um certo momento que ela falou, olha, não dou conta mais não. O trem falhou, ninguém tá dando conta de controlar a fumaça aqui não. E eles entraram em desespero. Aí se não bastasse, quando pensa que não, o trio elétrico dela, a frente do trio elétrico começa a levantar. E a parte de traseira começa a tombar, e ele começa a inclinar assim, ó, e já ia caindo. E a Ivete Sangalo abre a boca no trombone, pelo amor de Deus, para. Gente, vamos pro outro lado. Aí quando pensou que não, ela pediu pra descer, meu irmão. E ali ela viu. E ela deve ter pensado, meu Deus, se arrependimento matasse, de eu ter falado que eu ia macetar Apocalipse com esses superpoderes meus de meia tigela, eu não tinha feito isso. Porque depois, cadê as filmagens do 8 de janeiro?
STF forma a maioria para tornar réus oficiais que chefiam PM no 8 do 1. Veja quem são os denunciados. E eles podem pegar 10 a 17 anos de cadeia, viu, gente? 2 ex-comandantes gerais da PM do Distrito Federal e outros 5 policiais militares que atuaram durante as invasões do 8 de janeiro foram acusados. Olha aqui. Os denunciados são Coronel Fábio Augusto Vieira, Coronel Clepto Rosa Gonçalves, Coronel Jorge Eduardo Neime Barreto, Coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, Major Flávio Silvestre de Alencar, Tenente Rafael Pereira Martins. Segundo a denúncia da PGR, havia uma profunda contaminação ideológica de parte dos oficiais da PMDF denunciados, que se mostraram adeptos de teorias conspiratórias sobre fraude. Gente, o negócio é o seguinte. Então quer dizer que se for para enquadrar esses adeptos, igual eles estão enquadrando aqui, então pode começar lá do STF. Olha, a maioria daqueles ministros lá foi indicado por quem? Olha o Fachin, através da sua interpretação, alegou que tinha vícios processuais lá em Curitiba e tirou os processos do Lula, engavetou tudo, porque não tinha mais prova, porque ele não deixou usar as provas de delação premiada. Quantas pessoas lá, que são adeptos lá na Câmara dos Deputados, né, do Lula, da petezaiada, dos comunos? Quantos órgãos hoje, né, de juízes, promotores e assim por diante, delegados, policiais, né, que são adeptos a essa ideologia marxista-comunista? Por quê? Porque eles se infiltraram nas escolas, nas universidades e assim por diante. Manda quebrar o sigilo bancário dessa galera. Manda pegar os tablets, notebook, o que vocês vão encontrar lá. Eu não vou muito longe, não. Eles mesmos falaram com as suas próprias palavras das suas bocas. Lula, quando saiu lá da prisão lá de Curitiba, né? Não era uma prisão, era um spa, né? Onde fazia academia e tudo mais, comia e bebia, recebia visita lá da Janja e assim por diante. A primeira coisa que ele fez quando ele subiu lá no palanque, ele chamou a sua militância e disse em voz alta que tinha que tirar o presidente Bolsonaro do poder, que foi eleito através das vias democráticas. Isso aí não é um golpe, não? Isso aí não é um golpe, não? Imagine o que eles não estavam combinando atrás dos bastidores, atrás das câmeras. E agora o que nós estamos vendo aqui são pessoas que estão sendo sentenciadas sem uma legítima defesa, como manda o Estado Democrático de Direito. Cadê as câmeras? 196 filmagens, gente. Gente, olha, só por causa dessas filmagens, mostra claramente que tem vícios processuais. A partir do momento que eles apagam provas contundentes como aquelas 196 filmagens, todos esses processos que eles estão aí levantando para julgar e condenar essas pessoas no 8 de janeiro, deveriam ser arquivados, porque é vícios processuais. Por quê? Como pode o ministro da Justiça, como Flávio Dino, vir a público e dizer que apagaram 196 filmagens? Gente, eu tô falando 196 filmagens, e lembrando que o inquérito do ministro Alexandre de Moraes contra essas pessoas do dia 8 ainda está em andamento. Essas filmagens deveriam ser trancadas a 7 chaves até que tudo fosse comprovado. Pergunta se a filmagem do ano de 2022, do tal suposto golpe do presidente Bolsonaro contra o Estado Democrático de Direito, foi apagada. Não, pelo contrário. Eles prenderam todo mundo, pegaram um tablet, notebook para tentar achar alguma prova contra Bolsonaro. Pergunta se essa filmagem vai ser apagada. De maneira nenhuma. Ela está sendo guardada a 7 chaves. Agora, do 8 de janeiro foi apagada. Então mostra claramente que o Brasil não é para amadores. E lembrando que essas coisas que estão criando contra o presidente Bolsonaro aí, isso aí também tem vícios processuais. Primeiramente, Bolsonaro, ele não tem foro privilegiado. Lula, quando foi julgado na primeira, segunda, terceira instância, ele foi julgado por cortes da primeira instância e de segunda porque não tinha foro privilegiado. E outra coisa, Lula, ele não foi para presídio, ele foi para a Polícia Federal. Ele ficou lá mais de um ano na Polícia Federal. Vamos dar um exemplo. Caso assim, eles condenam Bolsonaro, vocês acham que eles querem colocar Bolsonaro em um presídio normal? Porque Lula não foi. Quando uma juíza queria colocar Lula lá, o que aconteceu? Os deputados comunistas socialistas foram bater lá na porta do STF, pedir socorro para o Toffoli, e Toffoli pegou e impediu que o Lula fosse transferido para um presídio. Porque ele não tem foro privilegiado, ele não tem estudo, ensino superior. Então, gente, muita coisa tem que ser explicada no Brasil e mostra claramente que a lei não é para todos, tá? O que eles estão fazendo é injustiça. Nós concordamos que aquelas pessoas que quebraram o patrimônio público, destruíram, elas têm que ser punidas severamente ao rigor da lei. Mas aquelas que quebraram, os infiltrados, os omissos, como o general G. Dias, que estava dando cafezinho, abrindo as portas lá, parecendo que nada tinha acontecido, né? Fora aquele repórter da Reuters, que eu não preciso nem entrar em detalhes, porque vocês sabem mais do que nós aqui.